Chelsea prepara a proposta por Endrick, atacante do Palmeiras. Já o Corinthians tem em mãos uma oferta muito bacana por Robert Renan. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai servir para contar sobre essas duas situações. Preciso te atualizar sobre o São Paulo e seu patrocinador. Acho que se você for torcedor tricolor, vai se decepcionar com a notícia. Para completar, te falo sobre a busca do Vasco por um treinador, atualizações do Flamengo nas negociações com o atacante uruguaio, as últimas do mercado de transferências e um giro de informações muito, mas muito interessante. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bacana ter vocês por aqui, uma ótima quarta-feira a todos. Antes de começar, só dois rápidos pedidos, pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir deixa like, depois se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master de Atlético Mineiro e Fluminense. Para essa quarta-feira, super odds, ou seja, cotações espetaculares para o confronto entre Corinthians e Atlético Goianiense e Corinthians, jogo em Goiânia. Se o Corinthians vencer e o Yuri Alberto marcar, você embolsa R$ 6,10 para cada real apostado. Já a vitória do Dragão paga R$ 2,87, o empate pagando R$ 3,15 e a vitória alvinegra pagando R$ 2,87. No outro jogo da Copa do Brasil dessa noite, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam. Em caso de gols do Flamengo nos dois tempos, você fatura R$ 3,30. Vitória rubro-negra pagando R$ 1,50, o empate pagando R$ 4,15 e a vitória do Atlético pagando R$ 6,80. Para não ficar fora dessa, bem simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na Betano para aproveitar todas as oportunidades dessa casa. Bora começar esse vídeo fervendo, tenho certeza que você vai gostar do giro de notícias, só informação quente. Primeira delas, Bruno Tabata tem negociações avançadas com o Palmeiras. Verdão fez nos últimos dias uma proposta de 3 milhões de euros para pagamento à vista e mais 2 milhões de euros em bônus. O Sporting de Portugal recusou essa proposta. O Palmeiras já aumentou a oferta para 4 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, e já há na imprensa portuguesa quem crave que o Bruno Tabata embarca nas próximas horas ao Brasil para passar por exames médicos, meio atacante de 25 anos de idade. O Palmeiras tem pressa para registrá-lo até sábado, para que ele possa jogar a próxima fase da Libertadores da América. Bora falar sobre o São Paulo e o Internacional, que buscaram nos últimos dias informações sobre o futuro do Oscar. Não há proposta nem do Tricolor, nem do Inter, dois clubes onde o Oscar já jogou. E ambos os clubes foram informados que se houver a liberação do Xangai Port, o Oscar vai fechar com o Flamengo. Conversas avançadas entre o rubro-negro e o meio-atacante que está no Brasil, acompanhando o nascimento do filho. Ele teve autorização do Xangai Port para embarcar. Quero falar agora sobre Renan, zagueiro do Palmeiras emprestado ao Red Bull Bragantino. Você sabe que depois de pagar a fiança de R$ 242 mil, o Renan teve a liberdade provisória concedida. Mas ele precisou mudar de residência lá em Bragança Paulista, o condomínio onde ele mora tinha uma série de pessoas fazendo ameaças, não só a ele, mas também a seus familiares. Você sabe que na última sexta-feira o Renan se envolveu num acidente que acabou matando um motoqueiro. Seguindo com o giro de notícias, quero te contar que o anúncio da volta de Cuca ao Atlético Mineiro garantiu nos 15 minutos seguintes a esse anúncio cerca de 400 novas adesões ao programa de sócios torcedores, só para vocês entenderem como o Cuca tem moral junto ao torcedor do Galo. Quero contar também que Fausto Vera, que já foi apresentado pelo Corinthians, faturou mais de 110 mil seguidores desde o início das tratativas com o Timão. Ele tinha pouco mais de 47 mil seguidores no Instagram, já ultrapassou os 157 mil e vai crescendo. Fausto Vera, que foi comprado por 4 milhões e 800 mil euros, valor que equivale a 70% dos direitos econômicos, e vai ter salários na casa dos 200 mil reais mensais. Para fechar o giro de notícias, o Rennes da França aumentou a proposta pelo zagueiro Morato do Benfica. A nova oferta, que deve ser a última, de 15 milhões de euros fixos. A última proposta, você lembra, era de 13 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Se o Benfica aceitar, o São Paulo vai ter direito a 25% desse negócio, algo na casa de 20 milhões de reais, uma grana que certamente seria bem-vinda. O grande problema é que o Morato tem sido titular absoluto do time de Roger Schmidt. Então não se sabe ao certo se o Benfica vai acabar topando negociar o zagueiro brasileiro ex-Cotia.
Já Alex Santana, volante que pertencia ao Ludogorets, se despediu nessa terça-feira da Bulgária e está a caminho do Atlético Paranaense. Vai ser anunciado, vai passar por exames médicos, assinar contrato e ser inscrito para a próxima fase da Libertadores da América. O Atlético Paranaense enfrenta o Estudiantes a partir da próxima semana. Fechando o giro de notícias, duas informações que vêm do exterior. Primeira delas, o zagueiro Emerson Santos, ex-Botafogo e Palmeiras, está desembarcando nessa quarta-feira em Goiânia para assinar com o Atlético Goianiense. A segunda, Cristiano Ronaldo tem encontro marcado com o Erik ten Hag, que é o técnico do Manchester United. O Cristiano quer ir embora, tem negociações avançadas com o Atlético de Madrid. O United está deixando bem claro que não tem a intenção de negociar. Prometi que eram duas, quero contar só mais uma para arrematar. Diego Costa, ex-atacante do Atlético Mineiro, não joga desde o fim do ano passado. Recebeu uma oferta do Rayo Vallecano da Espanha e o anúncio do seu acordo com o time espanhol pode ser feito nas próximas horas. Te prometi que o giro de notícias seria grande, né? Pois saiba que o vídeo também é bem bacana. Começando com informação que envolve o Cruzeiro. Wesley Gasolina, lateral direito de 22 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Flamengo e foi contratado pela Juventus da Itália, e interessa ao time de Ronaldo Fenômeno. A informação foi divulgada primeiro pelo Samuel Venâncio e eu quero avançar em cima dessa informação. Conversei com uma pessoa próxima a Wesley Gasolina. E essa pessoa me assegurou que o lateral direito está fazendo todos os esforços para se mudar para o Cruzeiro por empréstimo. Essa é a condição do negócio proposta pelo Cruzeiro ao time italiano. O Wesley Gasolina esteve na última temporada no Sion por empréstimo e no Sion ele acabou jogando com o Marquinhos Cipriano. Marquinhos Cipriano que acaba de ser negociado com o Cruzeiro por empréstimo. O Marquinhos recorreu à FIFA para aquela cláusula de liberação junto ao seu contrato com o Shakhtar Donetsk. O Cruzeiro tenta convencer a Juventus da Itália a liberar o atleta por empréstimo de uma temporada em seu primeiro ano no futebol suíço. Wesley Gasolina jogou 26 partidas, fez 3 gols e 1 assistência, jogador muito badalado nos tempos de Flamengo, que acabou se utilizando de uma manobra via Mino Raiola, empresário italiano que acabou morrendo recentemente, para deixar o Fla sem render qualquer centavo. Por falar em Flamengo, quero te atualizar sobre uma proposta feita por Brian Rodrigues, atacante uruguaio, 22 anos de idade, tem jogado no Los Angeles FC. O Los Angeles fez algumas contratações importantes de jogadores estrangeiros e o uruguaio acabou virando carta fora do baralho. O problema é que o Los Angeles FC não pode emprestá-lo, senão vai ficar impedido de fazer novos investimentos com jogadores estrangeiros. O Flamengo, assim como o Santos, fez recentemente uma proposta oficial de empréstimo de uma temporada. E o Los Angeles deixou bem claro que por empréstimo não há negócio. Se o Flamengo quiser comprar, vai ter de aceitar as condições de venda em definitivo pedida de 8 milhões de dólares, que hoje equivalem a 42 milhões e 800 mil reais. Cifra considerada alta pelos dirigentes rubro-negros, mesmo a situação do Santos, que um pouquinho antes também havia feito o pedido de empréstimo, também recebeu essa contraproposta de 8 milhões de dólares em definitivo. O atleta uruguaio, que está no futebol americano já há algum tempo, até teve emprestado por uma temporada no futebol espanhol, é titular no momento, mas não é aquele cara que brilha. Nem sei se chegaria para ser titular. Não, posso garantir que não chegaria para ser titular do Flamengo. Mais uma aposta. Tá me cheirando a alguém como o Vitinho. Investimento alto, com salário relativamente alto, para pouca produtividade. Não sei se vale a pena para o Flamengo investir nessa situação. Quero falar sobre o Vasco e a busca por um treinador. Você sabe que desde domingo o Cruz Maltino não tem comandante. Maurício Souza foi demitido depois de uma sequência de 6 jogos com apenas uma vitória. O nome dos sonhos do atual presidente do clube, Jorge Salgado, é Odair Hellmann, que já trabalhou no Internacional, no Fluminense e até outro dia estava no futebol saudita. O Odair Hellmann está desempregado e não teria um custo tão alto. Se não der certo com o Odair Hellmann, outro nome bastante defendido entre os dirigentes cruzmaltinos é de Renato Gaúcho, esse bem mais caro. Renato está escolhendo bem o trabalho depois do fracasso com o Flamengo na temporada passada, algo que detonou sua credibilidade. Renato Gaúcho era o mais cotado para assumir a seleção brasileira no lugar do Tite. Depois da passagem ruim pelo Flamengo, ninguém nem mais cogita que o Renato possa treinar a seleção brasileira. Mas se não rolar com Odair Hellmann e Renato Gaúcho, aí o Vasco pode acabar abrindo negociações com Guto Ferreira ou Juan Pablo Vojvoda. Isso se o técnico argentino deixar o Fortaleza. Há muita pressão de torcedores do Leão do Pici para que o Vojvoda seja demitido, por mais que o trabalho até aqui tenha sido muito bom. Enquanto essas tratativas não avançarem, o Vasco segue sendo treinado de forma interina pelo Emílio Faro, Cruz Maltino que está super engajado
em resolver a questão da SAF. A gente deve ter no dia 6 ou 7 de agosto a votação final em Assembleia Geral Extraordinária para que os sócios aprovem ou não o repasse do clube para 777. Agora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians tem em mãos uma proposta, abre aspas, imbatível, fecha aspas, por Robert Renan, zagueiro de só 18 anos de idade com 5 aparições no time principal. Uma fonte minha me assegurou que um clube europeu, cujo nome não foi revelado, procurou diretamente do Willian Monteiro Alves uma proposta muito bacana. Até perguntei para essa pessoa se a proposta era superior à sinalização que o Borussia Dortmund fez recentemente. O clube alemão sinalizou com uma oferta de 10 milhões de euros. A pessoa respondeu que a proposta em mãos do Duílio é bem mais alta do que esses 10 milhões de euros e o negócio deve acabar saindo. Vitor Pereira até se mostrou relativamente contrário, disse ter planos de utilizar o Robert Renan num futuro não muito distante, mas diante da dificuldade financeira e com a necessidade do fluxo de caixa, o Corinthians pode acabar aceitando muito em breve essa proposta do exterior. Vale a lembrança de que o Robert Renan renovou recentemente seu contrato, mas o Timão é dono de apenas 55% dos direitos econômicos. Ainda assim, a expectativa é de faturamento maior do que os 8 milhões de euros obtidos recentemente com a venda do João Vitor, que foi jogar no futebol português. Se de fato a negociação com o Robert Renan avançar, o Timão pode não precisar mais vender jogadores até o fim da temporada. Quero contar mais uma informação exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola. O Chelsea da Inglaterra se reuniu na última sexta-feira com Frederico Pena, representante do Endrick, e com os pais do atleta. Esse encontro aconteceu em São Paulo e serviu para demonstrar a intenção do clube inglês em comprar o Endrick nos próximos dias. Não há uma proposta oficial, embora o Chelsea já tenha sinalizado com a intenção de desembolsar no primeiro momento 30 milhões de euros, com mais 10 milhões de euros em bônus atrelados à produtividade do atacante. É sempre importante lembrar que a multa rescisória do Endrick nesse primeiro ano de contrato profissional é de 40 milhões de euros, subindo para 50 milhões de euros no segundo ano e batendo 60 milhões de euros no terceiro ano. Outro detalhe super importante: o Endrick não pode deixar o país antes de completar 18 anos de idade, a menos que o Chelsea ou qualquer outro clube interessado monte uma baita estrutura, contrate os familiares. É algo como burlar a regra da FIFA. A determinação mundial é de que atletas somente depois dos 18 anos deixem seus países, então o Verdão deve contar com o Endrick pelo período dos próximos 2 anos. Também já havia contado para vocês recentemente que a Leila Pereira está propensa a negociar o Endrick, desde que ofertas que apareçam sejam próximas aos 40 milhões de euros da multa rescisória. Além do Chelsea, Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City e Manchester United também já sinalizaram com a intenção de contratar. Antes de encerrar sobre esse tema, só um detalhe curioso. A reunião aconteceu na sexta-feira, um dia depois de o Endrick completar 16 anos de idade. Qualquer encontro anterior aos 16 anos poderia ser encarado pela FIFA como aliciamento do atleta. Por isso o Chelsea aguardou o aniversário do jogador e no dia seguinte, para ratificar, para demonstrar o quão interessado está, houve essa sinalização, esse contato com a promessa de uma proposta para o Palmeiras nos próximos dias. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e tricolor. Galopo foi anunciado, novo reforço do São Paulo, 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões e 400 mil reais. Jogador dos mais interessantes, que assinou contrato até 2027, 100% dos direitos presos ao São Paulo. O grande problema é a forma como o São Paulo comunica o pagamento desses 4 milhões de euros. Há alguns dias, Muricy Ramalho e Rogério Ceni haviam sinalizado no mercado com a possibilidade de o tricolor ter um investidor. Já havia contado para vocês, baseado em informações do próprio São Paulo, que não seria um investidor, mas sim um patrocinador. Nessa terça-feira, em meio às notícias da confirmação do Galopo, com direito à apresentação oficial, surgiu mais uma informação. São Paulo deixou vazar que a SPFC Play, que é uma plataforma de transmissões de coisas do próprio São Paulo, será a patrocinadora da contratação do Galopo. Não faz nenhum sentido. Até porque a SPFC Play será mais uma ferramenta do tricolor. Como é que o São Paulo vai patrocinar o próprio São Paulo? Se fosse, por exemplo, a Rocco, que é uma das patrocinadoras do São Paulo, se fosse um acordo com a Adidas, qualquer outra coisa poderia ser encarada como um patrocínio. Da maneira como está sendo divulgado, não faz nenhum sentido. O que pode estar por trás dessa história? A impressão que eu tenho é de que o São Paulo não conseguiu encontrar investidor nenhum e acabou criando essa história do SPFC Play,
que vai destinar parte da receita com assinaturas de torcedores para o pagamento do Galopo. Isso sem falar em outra informação que surgiu na terça-feira e que não foi desmentida pelo São Paulo, de que o tricolor bancou os 4 milhões de dólares à vista para o Banfield. Consultei uma fonte minha dentro do São Paulo e essa pessoa assegurou que não pode dar detalhes sobre a forma do pagamento, porque isso se tornou uma cláusula de confidencialidade entre o clube brasileiro e o clube argentino. Bom, para tentar te resumir o que pode estar acontecendo. Já vinha contando para vocês há alguns dias que o São Paulo deve direitos de imagem para os atletas desde 2020, o último ano de Carlos Augusto de Barros e Silvio Leco. A ideia é que toda essa quitação da dívida fosse feita até o mês de julho. São Paulo se enrolou com a falta de dinheiro e estendeu esse pagamento até dezembro, o que causou algum incômodo entre os atletas. Aí os jogadores de futebol do São Paulo podem estar pensando, peraí, então o São Paulo não tem grana para quitar os nossos salários atrasados de 2020, mas está investindo 4 milhões de dólares na contratação de um atleta. Para evitar esse desconforto, São Paulo pode ter criado essa história de um investidor, que não se confirmou, que pelo menos até esse momento não apareceu. Situação muito mal contada. É a segunda que envolve um investidor nos últimos meses. Você vai lembrar que de dezembro para janeiro surgiu a informação de que o Júlio Casares viajaria ao exterior para se encontrar com um investidor árabe atrás de muitos milhões de reais. De qualquer forma, com ou sem investidor, o São Paulo ainda está em busca de mais um goleiro e mais um zagueiro, ainda que não possa inscrevê-los para a Copa do Brasil. O prazo se encerrou às 19 horas dessa terça-feira. A ideia do São Paulo é fechar até sábado para que esses novos reforços possam estar à disposição do Rogério Ceni para os confrontos das quartas de final da Sul-Americana contra o Ceará a partir da semana que vem. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta de tarde com mais um vídeo e nessa quarta com 2 lives, pré-jogo no horário habitual das 7 da noite e logo depois que as partidas do Flamengo com o Atlético, do Atlético Goianiense com o Corinthians terminarem. A gente se vê, abraço, tchau!